A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal ID, nós dois de novo, eu e o Luiz, a gente vai querer continuar aquele estudo que a gente começou falando do livro dos 7 selos, das revelações que tem ali, das coisas que João viu, que eram para o tempo dele e também que haveriam de acontecer no nosso tempo e no tempo do fim. Então agora a gente vai, o objetivo desse vídeo aqui é esclarecer, calcular os efeitos das trombetas na primeira metade da semana até a primeira metade da semana até a metade dela mesmo, propriamente dita. O que acontece, quais são os efeitos e os avisos e para que elas vão nos servir para os filhos de Deus como alerta. A gente costuma, quando a gente costuma falar sobre as trombetas, falar sobre a última semana de Daniel, a gente esquece de somar as trombetas, os efeitos dela. Por que Deus está derrubando trombetas sobre a terra através dos seus filhos, do anúncio dos seus filhos, da voz dos seus filhos, dos seus anjos? Por que Deus está fazendo isso? Então a gente não pode esquecer de somar os efeitos, porque isso é de suma importância na metade da semana. E a gente vai entender, somando esses efeitos, que coisas vão ficar mais claras para o nosso entendimento. Tá certo? Então, esse vídeo é uma continuação daquele do livro dos 7 selos, selado dos 7 selos. A gente mostrou aquilo ali, mostramos aquelas coisas que João viu, e agora a gente vai falar das trombetas e os efeitos dela. Vamos ler então. A gente vai começar lendo a quarta trombeta. Já vai direto para a quarta? Então, beleza. Apocalipse, capítulo 8, irmãos, a partir do verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das 3 trombetas que ainda hão de tocar. Aí, irmãos, aqui a gente não vai ler a quinta trombeta, a gente vai voltar na primeira trombeta e a gente vai explicar para vocês o porquê dos ais agora. É claro que na leitura vocês vão ver, o próprio anjo vai deixar a gente perceber que quando toca a quinta trombeta passa o primeiro ai, toca a sexta trombeta, passou o segundo ai e a última trombeta fica para o terceiro ai. Mas os ais não é porque não são somente por causa das 3 trombetas que vão tocar. Porque sim, vão ser coisas terríveis que vão acontecer, mas é por causa do estado que a terra vai se encontrar até o toque da quarta trombeta e o que o anticristo vai estar fazendo, já vai estar fazendo na terra e o que ele vai fazer a partir desse momento. Realmente o Apocalipse está frisando algo aqui para nós que vai nos levar até para outros pontos, como Apocalipse 12. Aqui a gente volta na primeira trombeta, o irmão Pedro vai ler aí a partir da primeira trombeta até a terceira. Então vamos lá, olha só. Apocalipse 8, no verso 7. Esse já é a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda erva verde. Essa foi a primeira trombeta. Guarda aí. A primeira trombeta vai assolar a terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde. Então na segunda trombeta vem assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Vai notando, vai somando, irmãos. Foi atirada na terra a primeira trombeta, arrebentou com a terça parte da terra, queimou a terça parte da terra, as árvores e toda a erva verde. Começa a nos remeter para a parte dos alimentos e já começa a mostrar calamidades na terra. Na segunda trombeta, Deus ele vai ferir com essa trombeta o mar e vai tornar todo ele em sangue. Certo? A terça parte da criação que tinha vida e existente no mar vai ser destruída, e a terça parte das embarcações. Quando você começa a ver isso, você começa a ver também que a alimentação, os pescados, vão ser
comprometidos nesse momento, e as embarcações que também são importantíssimas para os comércios dos países do primeiro mundo. Todos os povos, línguas e nações, eles mercandejam pelo mar. São contêineres e contêineres de alimento, de produtos industrializados, de tudo de grande porte, tudo que funciona, que faz funcionar a parte industrial de todos os países e a parte de mercadorias vem pelo mar, irmãos. A grande parte, a parte pesada vem pelo mar. Você imagina a terça parte disso sendo destruído? O que não vai acontecer com o planeta Terra nesse momento? Com as grandes potências. Isso aí é na segunda trombeta, e o mar virando sangue, né? Você começa a lembrar lá nas coisas que aconteceram no Egito, aquele mar em sangue. Quem já viu filmes com essas ilustrações vê o que acontece ali, os animais mortos boiando na água, a quantidade de doenças que isso vai trazer e assolar a humanidade. Então a gente tem que ir somando esses efeitos. Na terceira trombeta diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Agora Deus vai ferir os rios, as águas. Não é mais o mar. O mar está em sangue, com um monte de criatura, a terça parte das criaturas mortas sobre ele lá. E é tudo aquilo que a gente já falou. Agora, você imagina as águas doces, os rios, da onde vem a nossa fonte de água, água mineral, a água das nossas casas, água potável, água para se tomar banho, todas elas com absinto, amargosas, e muitos homens vão morrer por causa dessas águas. E agora a gente vai ler a quarta trombeta. Vamos somando. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, isso aí a gente já leu, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Ou seja, vamos começar a ter aqui nesse momento uma confusão nos tempos, irmãos. Vai demorar para escurecer, o dia vai ficar esquisito, a gente vai perder a noção de contagem de tempo, porque a terça parte de todas as coisas que iluminam a Terra vão ser danificadas por Deus nessa trombeta. Aí ele fala assim no verso 13: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Aí agora o que eu pensei aqui enquanto o irmão Pedro lia. Aqui, irmãos, até onde a gente sabe, até onde a gente entende, a primeira trombeta ela vai coincidir com o início da semana. São 7 trombetas distribuídas na linha da última semana. É assim que eu sempre interpretei, eu nunca mudei esse pensamento. Alguns irmãos pensam que as taças vão estar sendo derramadas junto com as trombetas, mas eu penso que não. Se eu mudar, se eu ver alguma coisa que me mostre, que me faça eu fazer a conexão das taças com as trombetas, eu mudo isso. Aí o cálculo vai ser pior ainda, porque as taças, tem alguns pontos parecidos com as trombetas, mas as taças não é terça parte, é tudo. Então, por isso que eu separo, né? E também quando toca a última trombeta, diz que ali começou a ira de Deus, então eu acredito que ali começam a se derramar as taças. Mas até aqui, irmãos, vocês deram para ver que a terra vai estar praticamente um inferno. A alimentação vai ser afetada, aí depois a terça parte das águas vão se tornar em sangue, muitos dos alimentos que vêm do mar, eles vão ser afetados, e as embarcações. A economia, né? Um país está fazendo comércio com o outro. Eu acredito que Deus vai estar castigando a humanidade, mas ainda é um castigo, como que eu posso dizer? Eu penso assim, que é um castigo direcionado ao povo da besta e ao próprio anticristo. A humanidade que está vivendo nesse contexto, óbvio que ela vai ser assolada, mas o recado, eu vejo Deus, o povo de Deus profetizando como se fosse uma briga agora do povo de Deus com o povo da besta, o reino das trevas com o reino vindouro. Eu vejo assim, dessa forma, Deus usando seus filhos para assolar
aquele sistema babilônico que está montado. Perfeito, porque a gente tinha falado no vídeo anterior que isso daqui são as vozes das trombetas. Lembra que quando vai tocar a última trombeta, fala que nos dias da voz do sétimo anjo, se você olhar aqui, os anjos não têm voz. Eles apenas tocam a trombeta. A igreja tem a tendência de imaginar que são anjos literais que tocam a trombeta no alto e aí acontecem os eventos na terra. Mas a voz do Senhor Jesus é como voz de trombeta. Nos profetas fala que é para tocar a trombeta e levantar a voz em Sião como trombeta e anunciar o pecado do povo. Então é isso que o Apocalipse está querendo passar para a gente. Então quem está profetizando isso daqui é o povo de Deus, com mais precisão uma grande parte da casa de Israel, da casa de Judá, que vai estar em Jerusalém profetizando esses eventos. Então a terra ela vai estar caminhando, vai ser quase que um inferno já na terra. A quarta trombeta, a quinta trombeta vocês vão ver que já vai ter um inferno na terra. Aí o que acontece? Nesse mesmo momento em que os comércios vão estar sendo afetados, as nações vão estar tudo em briga uma com a outra, Deus está castigando o homem, porque nesse momento os homens estão nas fábricas, o tempo todo trabalhando, produzindo carro, produzindo máquinas, avião, tudo aparelho que a gente acha legal, mas que destrói a terra. E aí os homens ficam presos nesse sistema, trabalhando o tempo todo, esquece de Deus, não tem tempo para Deus, só para produzir o pneu do carro, isso daí faz destruições na terra. Então Deus vai castigar o homem por causa disso também. Mas o povo de Deus ele vai estar em esperança, com esperança. Por quê? As duas testemunhas vai estar com azeite de ouro alimentando as 7 igrejas. O povo de Deus vai sofrer aqui, vai estar sofrendo as consequências, mas com esperança naquele que vai estar por vir. O mundo vai estar todo em confusão, mas os santos vão perseverar. Imagine você sofrendo tudo isso daqui sem Deus no mundo, sem esperança de nada. Por isso que Jesus fala em Lucas 21 que os homens, Lucas 21, ele está em paralelo com Mateus 24, que os homens vão desmaiar por causa de perplexidade, por causa das coisas que hão de vir sobre a terra. Esses eventos aqui, ao mesmo tempo que vai estar acontecendo isso, em Jerusalém não vai estar chovendo, por 3 anos e meio. Eu não sei dizer se é somente em Jerusalém ou se é em toda a terra, porque diz que eles têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os tempos da sua profecia. Mas os céus aonde? Os céus todo mundo ou só Israel? Seja como for, é mais difícil ainda. O que eu gostaria assim de fazer os irmãos pensarem é, nesse momento dos toques dessas trombetas, que a gente tem que estar ligado, que é o principal toque para a gente acordar para a última semana, o principal chamariz que Deus usa da boca das testemunhas. Esse primeiro toque de trombeta é a que desperta as virgens. Então você tem que ver que nesse momento eles estão profetizando coisas que vão acontecer, vão assolar a humanidade, mas não vai pegar nos filhos de Deus, porque Deus já selou os seus filhos antes do toque da primeira trombeta. Então o que acontece? Por 3 anos e meio, esses primeiros 3 anos e meio, as testemunhas não podem morrer, tá certo? Mas Deus já está dando recados para os próprios filhos de Deus. Com essas coisas, com esses efeitos, na primeira metade da semana, Deus já está sugerindo à humanidade, principalmente aos seus filhos, que comecem a se desapegar do sistema, irmãos. Comecem a se desinteressar das coisas industrializadas, das coisas que fornecem economia aos países. Deus está começando a fazer o homem lembrar de como era no princípio. Largar o conforto, a zona de conforto, e começar a entender que daqui a um tempo o próprio Filho de Deus, na metade da semana, ele vai ter que sair debaixo dos olhos da serpente. E Deus já está criando uma situação para que o próprio Filho de Deus entenda isso. Vai ficar difícil de comprar. Vai estar tudo mais caro. Exatamente, vai estar tudo mais caro. As águas amargosas, você vai beber água amargosa para morrer? Imagina a água, como é que vai ser para comprar. Deus já está criando já está induzindo, incentivando uma dependência dele já de cara. Porque na metade da semana a gente vai viver dessa forma. A gente vai ter que sair debaixo dos olhos da serpente e ir para o deserto, ir para um lugar ermo. É o que a gente vai falar no próximo estudo. Mas Deus já está começando a colocar, a lidar com o seu povo, como ele fez no deserto lá no Êxodo. Ele está começando a mostrar o que o povo vai passar com essas trombetas. Já está criando uma situação adversa para o povo de Deus ir acostumando com o que vai vir pela metade da semana.
Entende, irmãos? Essa somatória de coisas que as trombetas proporcionam nessa primeira metade da semana, Deus já está conduzindo a nossa mente, o nosso coração e os nossos costumes às adversidades que vamos passar, que serão maiores nos outros próximos 3 anos e meio. Deus já está fazendo a gente se desapegar das coisas, irmãos, com essas trombetas. Porque mais na frente vai ter que colocar uma marca para comprar e para vender. E a gente já não pode estar inserido nesse sistema. Por isso Deus fere as embarcações, fere os animais, fere a economia e fere a alimentação, para a gente já começar a depender dele. Porque vai ser assim no final dos tempos. E o mundo que não tem esperança em Deus, e os apóstatas, eles vão querer depender muito mais ainda agora do sistema. Eles vão confiar em quem aparentemente tem poder, em quem aparentemente resolve questões. Verdade. Justamente na quarta trombeta, vem os 3 ais. Agora, dá para entender o porquê dos 3 ais? Porque a Terra já imaginou agora, né? Você tem que calcular isso. Como foi falado aqui, tem que calcular e ainda... Eu não sei se a gente chegou a calcular tudo, a gente deu um panorama, né? Um panorama, assim, sem muitos detalhes. Mas já deu para ver a confusão na Terra. Aí imagine agora a quarta parte do Sol, a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas são afetados. Você já imaginou? Lugares que são frios vão ficar muito mais frios. Tem lugares que vão ser inabitáveis. E as pessoas vão ter que sair desse lugar, as que conseguirem sair com vida, para outros lugares que já vai estar difícil. É muita morte, irmãos. Por isso que está aí a redução da população da Terra, por intermédio de Deus, das testemunhas, da profecia, e não por intermédio de teorias de conspirações, que você já deve ter visto em vários canais. Agora, uma coisa interessante também, que a gente tem que falar, é que quem vai ficar falando essas coisas de antemão, antes delas acontecerem, são as testemunhas. E todos os povos, línguas e nações da Terra que não estão ligados, não fazem parte do corpo de Cristo, vão olhar para as testemunhas e vão falar: quem são esses agoreiros que estão falando isso? Esses caras estão jogando praga. Tudo que eles falam acontece. Vocês entendem agora que eles vão tentar perseguir essas testemunhas? Não vão conseguir, porque Deus não vai não vai permitir que eles morram durante 3 anos e meio, mas que quando permitir que eles morram, vai haver troca de presentes, festividade por todos os povos, línguas e nações. Aparentemente o céu confirma, porque começa a chover de novo. Olha a bênção na terra. Aparentemente, né? E aí aquelas coisas parecem ter encerrado, aquelas pragas todas que estão caindo sobre a terra parecem encerrar, né? Parece estar tudo voltando ao seu lugar, e eles começam a trocar presentes porque aqueles homens morreram, porque todos os homens da terra e o sistema que vai estar vigente, que é a grande Babilônia, eles vão incitar as nações a acharem que é da boca do povo de Deus que está saindo aquelas desgraças. Então vamos matar eles, porque são eles os culpados. E matam, e trocam presentes, e ficam felizes, e dão festas, e comemoram a morte das testemunhas. Entende, irmãos? O que está acontecendo? Só que, antes disso acontecer, deles matarem as testemunhas, o povo de Deus que estiver ligado, desde o primeiro toque de trombeta, que foi para acordar, o povo de Deus que estiver ligado já vai estar indo para o deserto, já vai estar fugindo quando vê a adversidade ao qual Deus está colocando os seus próprios filhos de viverem nas condições que eles vivem. Eles vão ter que sair da sua zona de conforto, porque vai estar desconfortável ali, e eles vão ter que se ligar que não é mais momento de estar ali, é momento de fugir, porque vai começar a perseguição. Por isso que as coisas não são assim da maneira como a gente pensa quando lê. Na metade da semana se levanta o homem da iniquidade, faz guerra contra os santos e prevalece e mata eles. Ué, é nessa hora que vai fugir? Não, se fosse nessa hora que era para fugir, ele mataria todo mundo. Você se lembra em Apocalipse 12 que ele vai primeiro atrás daqueles que fugiram e depois que ele volta para fazer guerra contra a descendência da mulher, ele vai atrás de primeiro quem fugiu, porque quem está fugindo já fugiu antes dele ir para a metade da semana e fazer guerra contra a descendência. Tem que começar essa fuga antes, e é com as trombetas, com todos esses sinais que o povo de Deus vai começar a se preparar. Não era assim na festa da trombeta, irmãos? Até o dia da expiação, o povo ouvia o toque de trombeta e se preparava para o dia da expiação. Trombetas, por isso que no Apocalipse tem essa sequência, trombetas e o dia da expiação, onde o Senhor vem. É tremendo, né? Olha a sabedoria de Deus, quantos propósitos. Por um lado, ele
acorda o seu povo, cria condições para o povo ir para o deserto e, por outro lado, ao mesmo tempo, castigando o povo que está prestes a fazer uma grande matança na terra.